Judas Iscariotes. Por 2000 anos, seu nome tem sido sinônimo de traição, ganância e falsidade. O apóstolo que entregou seu mestre por 30 moedas de prata. A história que todos nós aprendemos. Mas e se essa for apenas a superfície de uma tragédia muito mais profunda? E se por trás do ato que mudou o mundo existissem motivações que desconhecemos? E se o seu destino não fosse a condenação eterna, mas uma longa e dolorosa jornada de volta à luz? Hoje, vamos explorar uma das mais fascinantes e controversas interpretações sobre essa figura histórica: a visão do espiritismo kardecista. Prepare-se para questionar tudo o que você sabia sobre Judas. Para entender a ótica espírita, precisamos primeiro desconstruir o vilão e encontrar o homem. As obras espíritas, como Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, nos dizem que Judas não era intrinsecamente mau. Ele era zeloso, inteligente, prático, mas profundamente equivocado. Judas, como muitos judeus da época, esperava um Messias guerreiro, um líder político que usaria seu poder para esmagar os opressores romanos e restaurar a glória de Israel. Ele via os milagres de Jesus, seu poder sobre a multidão, e não compreendia porque ele falava de um reino que não é deste mundo. Sua ambição não era apenas por dinheiro, era por poder, por um ideal de libertação. A visão espírita sugere que o ato de Judas foi um cálculo político desastroso. Ele acreditava que, ao forçar um confronto com as autoridades, obrigaria Jesus a finalmente revelar seu poder messiânico, dar um basta na opressão e assumir o trono. O beijo não teria sido um sinal de traição cínica, mas um sinal combinado para dar início ao que ele achava que seria a grande revolução. Mas o plano de Judas falhou catastroficamente. Quando ele viu que Jesus não apenas não reagiu, como se entregou passivamente, seu mundo desabou. O remorso o consumiu. Ele entendeu a dimensão espiritual da missão de Cristo e a baixeza do seu próprio ato materialista. As 30 moedas de prata, que talvez fossem apenas um meio para seu plano, tornaram-se o símbolo de seu terrível erro. Seu desespero foi tão grande que o levou a um segundo ato trágico: o suicídio. Para o Espiritismo, o suicídio nunca é a saída. É uma porta que se fecha para uma vida de provas, mas que se abre para sofrimentos ainda maiores na vida espiritual, pois é uma afronta à lei divina. Judas não encontrou o fim, mas o início de sua longa expiação. Após sua morte, Judas mergulhou em séculos de sofrimento e perturbação no mundo espiritual. Ele reviveu sua falha incontáveis vezes, assombrado pelo remorso. Mas a justiça divina não é vingativa, é educativa. O objetivo nunca é a punição eterna, mas a reabilitação do espírito. E aqui, entramos em um dos relatos mais impressionantes do movimento espírita, embora não esteja nas obras de Kardec, mas sim em obras mediúnicas posteriores. Acredita-se que, após séculos de preparação e sofrimento, o espírito que foi Judas recebeu a chance de uma reencarnação de prova extrema, uma missão de sacrifício para quitar seu débito de lealdade. Essa reencarnação teria sido Joana d'Arc, a jovem camponesa francesa que demonstrou uma lealdade inabalável às suas vozes, a seu país e a seu Deus, mesmo quando foi traída, abandonada e levada à fogueira. Aquele que traiu por um ideal político equivocado, agora morria como mártir por uma fé incondicional. A lealdade extrema para reparar a traição extrema. Se a história de Joana d'Arc é ou não a reencarnação de Judas, é uma questão de crença pessoal. Mas a lição fundamental que o Espiritismo nos oferece através de Judas permanece a mesma. Primeiro, nosso livre-arbítrio é soberano. Jesus sabia da fraqueza de Judas, mas lhe deu a mesma chance que deu a Pedro, João e aos outros. A escolha foi de Judas. Segundo, a lei de causa e efeito é infalível.
Cada ação gera uma reação correspondente, não como castigo, mas como aprendizado. E terceiro, e mais importante, a misericórdia de Deus é infinita. Não existe condenação eterna. Para cada queda, há sempre a oportunidade de se reerguer. Para cada dívida, há sempre a chance de quitação através do trabalho, do arrependimento e do amor. A história de Judas, sob essa ótica, deixa de ser apenas um conto sombrio de traição, para se tornar uma profunda e esperançosa saga sobre a jornada da alma humana. Uma jornada de queda, sim, mas também de uma redenção possível para todos nós. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal para mais vídeos que desafiam nossa forma de ver o mundo. Até a próxima!